amaste, que dar a vida só por ti. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Nossa Senhora Rainha da Paz. Algo só para concluir o assunto sobre pecado mortal e venial, interessante e muito concreto também, é que nós devemos ter o cuidado de não julgar quem está em pecado mortal. Porque, por exemplo, quem morre em pecado mortal vai direto para o inferno. Não tem conversa. Não tem, não sei o que, a misericórdia. Pecado mortal, direto para o inferno. Porém, agora entra a misericórdia. Só quem sabe, quem está de fato em estado de pecado mortal, quem é? O próprio Deus. Você pode ver alguém junto, alguém saindo do motel. Você pode dizer que ele tem a consciência plena, a liberdade plena e o conhecimento pleno que aquilo é um pecado mortal? Não. Então tem algo chamado atenuantes, que diminui a gravidade do pecado. Então a misericórdia de Deus, ela se designará em julgar aquela pessoa. Então, aparentemente, o mesmo pecado vai ter gravidade diferente. Porque são histórias diferentes. Concordam comigo, sim ou não? Às vezes é uma cultura diferente, é um povo diferente, foi criado diferente, teve oportunidades diferentes, tantas coisas diferentes. Então vai atenuar o pecado. Tem as atenuantes e as agravantes. Existem coisas que agravam o pecado. Uma coisa é você matar um estranho. Outra coisa é você matar a sua própria mãe. Sim ou não? Claro que é. Outra coisa é você falar palavrão com cachorro. Outra coisa é você falar palavrão com papa. Concorda a diferença? Uma coisa é você ter relação sexual antes do casamento com uma jovem que você namora. Outra coisa é você ter relação sexual com a sua mãe. Sim ou não? Claro que sim, né? Lógico, né? Então, as agravantes e as atenuantes. Certo? Coisas que agravam o pecado e que atenuam o pecado. Isso é uma linguagem da judicial também, né? O poder judicial usa essa linguagem também dentro das leis. Continuando, pecado contra o Espírito Santo, ou melhor, blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem já ouviu essa palavra, essa expressão? Quem já ouviu? Levanta a mão. Certo. Alguém sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Oi? Zombar a Deus, eu acho que é. Quem acha mais alguma coisa? A ofensa. O que mais? Mentira. Certo. A Bíblia fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem. Então o que é que não tem? O que é que não vai ter perdão? O que você acha? Que pecado é esse tão grave que não tem perdão? Negar o Espírito Santo, certo? Querer ser Deus, certo? Vamos lá. Jesus fala sobre esse pecado quando os judeus dizem que ele está expulsando o demônio pelo poder de Beelzebu. Beelzebu quer dizer príncipe dos demônios. E Beelzebu também era uma mosca que tinha lá no, vamos dizer assim na nossa linguagem comum, no lixão lá de Israel, né, tinha um lixão onde tinha várias moscas, e tinha uma mosca bem grande que chamava de como? De Beelzebu. Que ela ficava lá na Geena. A Geena é usada para falar do inferno, né? E lá se queimava o lixo também. E era jogado o corpo dos cadáveres que morriam na cruz, lá também. Porque quem morria na cruz não tinha direito nem à sepultura, viu?
Jesus teve porque arranjaram um local para ele. Ele tinha proximidade de José de Arimateia e ele conseguiu uma sepultura. Mas eles eram jogados onde? Lá naquele local podre, onde tinha insetos, lixo, tudo que não prestava, entenderam? Era lá que Jesus ia ser jogado. Aí o que acontece? Aí tinha essa mosca, né, que chamava Beelzebu também, para mostrar que o demônio ele é príncipe da podridão, príncipe de tudo aquilo que fede, que é nojento, né? Essa linguagem. E os fariseus falam que Jesus expulsa o demônio pelo poder desse príncipe dos demônios. E Jesus fala, tudo aquilo que for, todo pecado contra o Filho do Homem será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão nem nessa vida, nem na outra vida. Então, Zé, o que é isso? A blasfêmia contra o Espírito Santo, Santo Tomás de Aquino vai definir 6 pontos. Eu não vou falar os 6 aqui não, certo? Senão vai demorar muito só nesses pontos. Mas o que seria, resumindo, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vou ler o que está no Catecismo para... Esses 6 pontos aí, assim, lá no Papa Primitiva, não só o nome, Pronto, como eu não estudei para dar, mas eu vou tentar lembrar aqui, certo? Que é muita coisa, né, para lembrar, mas vamos aqui. Eu vou dizer o que é, certo? Depois eu falo os pontos. Todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens. Aqui está em Mateus 12, 31, certo? Mateus 12, 31. O catecismo é impregnado de Bíblia, cheio de Bíblia, certo? Quem lê catecismo lê Bíblia, né? Não será perdoado. Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia? É você não querer ser perdoado, entenderam? É recusar a misericórdia. Por que esse pecado não tem perdão? Porque a pessoa não quer o perdão. Ela endureceu o coração. Quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, quer dizer o quê? Você está assistindo os 10 mandamentos aqui? Tem muita coisa que viaja ali, tem coisa que é real, certo? Mas como a novela é melhor do que estar assistindo Babilônia. Muito melhor, claro, né? Mas tem coisa que ali viaja, mas tem coisa interessante da cultura do povo judeu. Vai falar lá depois, talvez durante a série, né, a da novela, que Deus foi endurecendo o coração de Faraó. Essa linguagem é para dizer o seguinte, que Deus foi dando a graça a Faraó, o Faraó, e ele foi fazendo o quê? Rejeitando a graça. É tipo assim, você ama alguém, mas aquela pessoa ela é tão fechada que quanto mais você ama, mais ela acha que você quer o mal dela. Vocês estão entendendo? Você faz o bem para a pessoa, ela só entende mal. Já pegaram a pessoa assim? Você tenta ajudar ela interpreta de outra forma, porque o coração dela é tão fechado, tão ferido, que quanto mais você procura ajudar ela, fica com raiva. Tem pessoas assim ou não tem? Tem. Não quer ser ajudada, ela entende tudo errado. E Faraó, quanto mais Deus dava oportunidade, mais ele endurecia. Pronto. Guarda essa pergunta aí, viu, que a gente responde, tenta já, tá bom? Mas eu vou responder, me cobra. O demônio, como foi que ele foi ficando com o coração duro? Como foi? Quando o demônio se revoltou contra Deus, teve inveja, orgulho, Deus foi dando oportunidade para ele, sim ou não? Foi. Mas quanto mais Deus enviava a sua graça, mais ele fazia o quê? Se fechava. Até um ponto que o coração dele não tinha mais como voltar, porque ele não queria mais voltar. Da mesma forma, é algumas pessoas nesse mundo. Elas endurecem tanto o coração, tanto, que elas não conseguem mais voltar para Deus. São João Bosco fala assim, há homens nessa terra que já vivem como condenados. Isso é grave. Existem homens e mulheres também neste mundo que já vivem como condenados. Ou seja, eles rejeitam qualquer graça de Deus, né? Eles não querem. E têm a alegria de dizer que não querem. Para ter uma ideia, Jesus fala o seguinte, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado ou já está condenado? Já está. Porque a condenação é um estado de espírito. Você pode sair do estado de condenação enquanto está nesse mundo, sim ou não? Sim. Às vezes a gente acha que blasfêmia contra o Espírito Santo é falar alguma palavra contra ele, né? Não, isso é pecado também, né? Mas não é uma blasfêmia. Tipo, alguém não conhece a Deus e falou, que Espírito Santo que nada, e fala uma besteira, né? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo? Não.
Porque a pessoa ela não tem a clareza de quem é o Espírito Santo, entenderam? A blasfêmia, agora São Tomás de Aquino. Ele vai definir alguns pontos. Diga comigo, impenitência final. O que é impenitência final? É você morrer sem querer nada com Deus. Não querer fazer penitência pelo seu pecado. Não quer mudar de vida. É impenitente. É um coração que não se arrepende. Impenitência final. Outra coisa. Presunção da salvação. O que é a presunção da salvação? Eu já estou salvo. Não preciso fazer mais nada para me salvar, não. Estou salvo já. Ela diz e age desse jeito. Comete um bocado de pecado e está salvo. Vive no pecado. Vive no adultério. Vive tantos pecados aí. E diz que está salvo. Não, eu estou salvo já. Eu tenho Jesus na minha vida e acabou a história. Ela se presume que não precisa fazer mais nada para ir para o céu. Ela já se acha o cara. Ou ele ou ela. É a presunção da salvação. Outra coisa. O desespero da salvação. O desespero. Você, tipo assim, não tenho mais jeito. E você não acredita mais que Deus pode te salvar, nem que você tem jeito. Então você se desespera e começa a cair no pecado porque você não acredita que tem mais jeito. Às vezes quem se mata, cometer esse pecado, nem todo mundo. Alguns se matam por depressão, se matam por loucura, por patologias na mente, né? Por várias coisas. Essas pessoas estão no inferno? Nós não podemos dizer que estão. Porque só Deus sabe como elas morreram. Só Deus sabe. Né? Uhum. Uma pessoa, ela é ateia, total. Ela chegou até para mim e disse que Deus não existe, ele vai confiar na pessoa que está sendo existindo. Uhum. Mas uma pessoa dessa só me carrega. É a mesma pergunta da minha irmã ali, né? O que ele faz, o que é a vida, né? Ele não acha que é graça de Deus, ele acha que é por ele mesmo. Na verdade, ele colocou outro Deus, né? Ele mesmo. Ele acha que é mérito dele. O Deus é o dinheiro, o Deus é ele mesmo, né? Para ele, a vida dele é o que ele possui. É, isso mesmo. Sabe? Se ele estudou, É mérito dele e acabou a história. ele, sabe? Ele tudo ele vive através dele. Pronto. O dinheiro, a casa, o carro, tudo é dele. Não teve. Nosso Senhor Jesus Cristo não deu inteligência a ele. Para ele não, para ele é só ele, só ele. Porque Deus foi no Egito, ele se unir o gato, mais dele. Vou dar uma dica de um livro para vocês. Razões para Crer. Scott Hahn. Ele nos ajuda a debater com o ateu nesse livro. A primeira parte do livro é debater com o ateu, depois é debater com o protestante. Primeiro ele ajuda porque ele vai mostrando provas concretas de como o ateu vai ficar todo perdido. Quando você vai dando razões científicas da existência de Deus. Einstein, um cientista, né, falava: há muita ciência leva a Deus. Há pouca ciência rouba de Deus. Ou seja, uma pessoa que acha que sabe muito é porque não sabe nada. Se ela começa a duvidar de Deus é porque ela não estudou muito. Porque quem estuda muito, ela vai ver que é algo tão grandioso aquilo que ela estudou, que tem algo maior por trás. Então Einstein fala, né, há muita ciência leva a Deus e há pouca ciência nos rouba de Deus. Ele fala também, a ciência sem a fé, ela é cega, e a fé sem a ciência, ela é manca, é aleijada. Ou seja, vários cientistas, por exemplo, quem descobriu o Big Bang, né, que é Big Spencer agora que chama, né, foi um padre. Não foi um cientista qualquer, foi um padre, né? Então as maiores descobertas científicas quem descobriu? Os padres, os religiosos, né? Então, o que deve fazer para uma pessoa como essa? Rezar para que Deus toque à vontade dela. Entenderam? Toque à vontade. Porque Deus não é só o argumento que vai convencer. É pedir que Deus toque à vontade. Jejuem por ela, comungue por ela, reze o texto por ela, da mesma forma para a mesma pessoa, certo? Façam isso. É as armas espirituais. A gente pode procurar argumentos da inteligência? Pode. Mas a pessoa está tão fechada que não se deixa. A gente convenceu ela, ela perdeu o debate, mas ela não, pelo orgulho, não se deixa vencer, entendeu? Então, outra coisa, o quarto pecado lá, que seria blasfêmia contra o Espírito Santo, é negar a graça
A graça dada. Eu estou usando a minha linguagem, certo? Não é essa que São Tomás aqui usa, não. É você ver a graça ali. Está muito clara, mas você... É tipo os fariseus. Sabia que era Deus que estava agindo, o Espírito Santo, mas eles diziam que era demônio. Ou seja, é negar a graça reconhecida. É esse 4 pontos. Negar a graça reconhecida. Tipo assim, você está orando em língua, aí você sabe que é dom de língua, mas você diz que é do demônio. Você sabe que é dom de línguas, entendeu? Você sabe que a cura é de Deus, mas você por raiva diz que é o demônio. Se você permanecer não reconhecendo essa graça, isso é o quê? Uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A outra, invejar as graças recebidas. Não é invejar as coisas não, viu? É invejar as graças recebidas. Alguém prega. Eu fico tanto inveja, eu fico triste porque alguém prega bem. E eu fico com raiva daquela pessoa e eu quero o mal daquela pessoa e eu quero o dom dela. Então é invejar os dons de Deus, entendeu? Invejar os carismas do Espírito, a graça de Deus. Eu vou ficar devendo um ponto, quem sabe eu me lembro aqui pro final, viu? Esses são 5 pontos. São 6 ao total que Santo Tomás de Aquino dá. Ok? Até aqui tranquilo? Porque não crer em Jesus também é um estado de condenação. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? É. Não crer em Jesus. Quem não crê porque não quer? Aí aqui, meu Deus, porque o tempo passa rápido demais. Está acabando e falta tanta coisa ainda. Vou tentar acelerar. Quando você não conhece porque não quer? Assim, eu não vou estudar não, porque senão eu vou ter mais responsabilidade. Isso se chama o quê? Diga comigo. Ignorância voluntária. Eu posso ser um doutor em Bíblia e você ser um analfabeto em Bíblia. Se você não quer aprender Bíblia porque não quer, para não conhecer o pecado, para não ter responsabilidade, você peca tanto quanto eu que sou doutor em Bíblia. Um exemplo, entendeu? Se eu fosse, né? Mesmo tanto. Entenderam? Porque eu não quis saber para não me comprometer. Então, se você não quis saber, então você tem o mesmo pecado que eu, que sei e faço. Porque você tinha como saber. Por isso, gente, que sempre quando eu venho... Isso aqui não é para vender, não. Só para... Quando eu vou para uma pregação, eu sempre levo o livro, o DVD, por quê? As pessoas são muito inesclarecidas, infelizmente. E às vezes uma pregação salva a vida da pessoa. Claro que é Deus que salva. Mas por aquela pregação, por aquela música, né? Por aquele livro, ilumina aquela pessoa. Então é bom que a gente procure também ouvir mais pregações, mais DVDs, ler mais livros. Vamos procurar o melhor. A igreja tem um arsenal, uma riqueza enorme, sim ou não? Sim. Tu tem esse daí que tá dando hoje? Aqui, ó, em auge. Tô gravando agora. Não, mas não é a primeira vez que você tá dando? Oi? Pregação aqui? Tá perguntando você já fez pregações? Não, se você tá Parecidas, né? Aqui não, mas eu tenho em casa outras, certo? Nessa linha. Então vamos... E tem algo chamado também ignorância invencível. O que é isso? É alguém que não teve oportunidade nenhuma de conhecer mesmo, entendeu? Aí é diferente. Aí já tem as atenuantes, né? É ignorância o quê? Invencível. Ela não tinha como saber mesmo. Então vai ter uma diminuição na gravidade do pecado. Vamos agora para os pecados capitais. Eu tenho que acelerar agora, viu? Que é muita coisa. O que são os pecados capitais? São pecados que são cabeça. Cárpita quer dizer o quê? Cabeça. Pecados que geram outros pecados. São quais eles? Vamos aqui. São João Cassiano e São Gregório Magno elencou esses pecados, 7. Que fala que Maria Madalena tinha 7 demônios, né? Representa os 7 pecados capitais. Quer dizer que ela tinha a plenitude dos pecados. Tudo de ruim que você pensar, ela ou já fez ou tinha pensado de fazer. Entenderam? E Jesus libertou ela completamente, né? E é uma grande santa. Quais são os pecados? Orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça ou a assídia. Repetindo, os 7 pecados capitais. Orgulho, a avareza, a inveja, a ira. Quando eu for falando, você vai elencar cada um. Vamos para a explicação, né? A gula. O que é o pecado da gula? A gula é chamado gastrimagia. É a loucura do estômago. Seu estômago fica louco, né? Como é que a gula acontece?
Quando você come demais, quando você come também da forma errada, quando você come demais é gula, em excesso, além do que você precisa. Quando você também come da forma errada, tipo, come assim, de forma voraz, né? Aquele desespero, parece que... Entendeu? É outra forma de gula. Quando você também... Quando você come também, quando você escolhe, tem, por exemplo, carne e tem chocolate. Você não almoça para comer só chocolate no almoço. É gula. Entendeu? Gula. Porque você escolheu entre aquilo que é saboroso e aquilo que é necessário. Então é gula. Outra forma de gula é quando você só quer comer comidas finas. Eu quero comer caviar. Eu quero comer lagosta bronzeada. Tô brincando, viu? Eu quero tomar aquele vinho de R$1.000, aquele vinho antigo. Então é a vaidade pelo comer, entendeu? Mas regula também, entenderam? É a vaidade. Eu só quero comer comida requintada. Então são algumas formas de gula. A forma que eu como, rápida, entenderam? Ou então quando assim, eu não sei também esperar o tempo. O almoço é 11 horas. Daqui a pouco eu tô 9 horas beliscando. E no almoço eu como de novo, entendeu? Então, você não sabe moderar. É a intemperança. Você não sabe temperar. Não é temperar a comida não, viu? É não ter têmpera. Não ter equilíbrio. É uma pessoa desequilibrada onde? No estômago. Pecado da gula. É gastrimagia, loucura do estômago. Gastrimagia. Não é gastrite não, viu? Vamos lá. São Francisco de Sales fala o seguinte: nós nascemos, aliás, nós comemos para viver. Nós não vivemos para comer. Como é a frase? Nós comemos e não vivemos para comer. São Francisco de Sales, doutor da igreja, né? Qual o remédio para a gula? O jejum. Você também tem uma ação de graças. Você sempre, quando for comer, rezar, e antes de comer, rezar. Comer aquilo que não que lhe dá prazer, mas o que você necessita. Pode comer o que dá prazer? Pode. Entenderam, gente? Pode. O prazer não é pecado. Deus nos deu a graça do prazer. Mas o prazer não pode comandar a sua forma de comer. Fica à vontade. Você acabou de utilizar que a gente deve rezar para comer, né? Uhum. Mas se a gente comer para rezar, tá certo? Como? Por exemplo, depois Não, é para fazer as duas coisas. As duas. Antes e depois. É o correto, né? correto. É porque eu vou ser sincero, eu só faço só depois. Porque é comer em ação de graças, entendeu? Eu só faço depois. É muito difícil fazer antes. Muito difícil. Agora depois, pode ser o que tiver, né? No restaurante, não tiver. Eu levanto e resto. Mas se você não fizer uma oração, mas você já for comer lembrando que Deus lhe deu, já é uma oração, entendeu? Se você não come igual assim, foi Deus que me deu, obrigado Senhor, graças a Deus, né? Então aquelas pessoas que comem assim, ó, come, você levanta, graças a Deus, enche a barriga. Isso não é oração não, gente, calma. É rezar mesmo, entendeu? Porque assim até o cavalo fazia se falasse. Então, ó, essa frase aqui é forte. Olha aqui. Quem come muito se torna semelhante a um animal. Quem come demais sem parar. E quem jejua demais, se torna semelhante ao demônio. Por quê? Fica vaidoso, entendeu? Olha, eu faço jejum 4 vezes por semana. Tem que ter o equilíbrio. Você pode fazer mais de um jejum por semana? Pode. No seu cantinho, calmo, sem se orgulhar. Vamos já falar do orgulho. Entendido aqui sobre a gula? Qual é o remédio? O jejum. E também comer aquilo que precisa e com equilíbrio. O certo é você comer e ainda ficar um espaçozinho para comer mais depois. Entendeu? Tipo assim, eu comi. Né? Começa... Comi que pequei. Vou passar mal. Começa a suar e desmaiar. Que negócio é esse? Vomitar.
Gente, meu Deus do céu, né? Não, 2 políticos para deixar espaço assim. Você tem que comer e ficar um espaçozinho para sobremesa e mais um pouquinho ainda, entenderam? Comer como gente. Outro pecado, a luxúria. O que é a luxúria? É o excesso. Luxúria não é luxo não. Parece com luxo, né? Mas luxúria quer dizer o que é excesso. Antes era usado no excesso na comida, mas depois passou só o excesso no prazer sexual. Então o que é a luxúria? O adultério é luxúria. Quem mais que é luxúria? A masturbação. Fornicação, que é o sexo antes do casamento. Filme pornográfico quando você assiste. Você andar quase nua porque quer seduzir. São Tomás de Aquino fala o seguinte, isso é sério, viu? O maior doutor em teologia da igreja. Em toda a história de São Tomás de Aquino fala o seguinte. Quando uma mulher veste uma roupa, estou falando com a minha forma pra você entender. Quando uma mulher veste uma roupa indecente porque ela quer seduzir um homem, ela está pecando mortalmente, viu? Não é pecado venial, não. Se uma mulher veste uma roupa imoral para seduzir um homem, ela pecou mortalmente. Sim. Tô detonando, ó. Entenderam, né? Então a luxúria é o excesso pelo prazer. Outra coisa. A sodomia. A sodomia. O que é a sodomia? É o sexo com a pessoa do mesmo sexo. Poderia falar do sexo anal, né? Ou o sexo oral também é um pecado contra a luxúria. Aliás, que é a luxúria. Sexo anal e o sexo oral. Tanto faz ser no casamento. Pode ser casamento religioso. Se é feito isso, é um pecado grave. E é luxúria. Oséias, o que pode? Eu não vou entrar em detalhes. Eu até sei o que pode. Aí vocês podem depois me procurar nos bastidores. O que a igreja ensina, eu vou ensinar. Se alguém quiser saber. Oséias, tu sabe disso? Tu é solteiro? Sei, claro que não sou abestado. Eu procuro estudar, né? Não? Tem que saber tudo um pouquinho, sim ou não? Eu fui com o mototáxi conversando com ele sobre esse assunto, o que era pecado dentro do casamento. Aí ele, vale, tu sabe disso? Porque ele achou que era proibido saber, entenderam? E quando eu falei o que podia, ele, vale, pode. Ah, que bom. Vamos continuar, né? Sobre a luxúria ainda. Tem um santo que fala o seguinte. O inferno é preenchido pelos demônios pela soberba, porque eles são o que? Orgulhosos. E é enchido pelos homens e mulheres pela impureza. O pecado que leva mais as pessoas para o inferno é o orgulho e a impureza. Orgulho e o quê? E a impureza. São os dois pecados que levam mais as pessoas para o inferno. Concordam comigo? Concordam com esses santos? Sim ou não? Há outra coisa que é a luxúria, bestialidade. Tem homens que têm relação com jumenta, com vaca. O Zé está falando isso, está doido, mas tem aqui falando sobre bestialidade. Eu tinha um amigo que ele falava que quando era jovem ele tinha relação com animais, tranquilamente. Isso é chamado o quê? Sexo bestial, bestialidade, entenderam? É um besta mesmo, uma pessoa dessa. É mais besta do que a besta. É a impureza e o orgulho. Qual o remédio contra a luxúria? A castidade. A mulher deve fazer o quê? Se vestir bem. Se vestir como uma rainha, como uma princesa. Não como uma prostituta. Tem mães que a menina tem 2 anos e já veste a menina como uma prostituta. Claro que a menina não está pecando. Não está. Mas a mãe que está vestindo assim, a menina está pecando. Entenderam? Claro que está. É templo do Espírito Santo, gente. O pecado contra a modéstia. O pecado contra o pudor. O que é o pudor? É guardar em secreto o tesouro. O que é o pudor? Guardar em secreto? Vocês estão guardando o tesouro de vocês? Guardadinho? O tesouro é você todinho. Você todo deve estar. Aqui eu poderia entrar, isso aqui daria só 1 hora de pregação. As partes honestas, desonestas e semi-honestas. São Tomás de Aquino fala, honestas, desonestas e semi-honestas. O que seria as partes honestas? A parte é onde o homem não deseja a mulher. Se o homem vê a mulher aqui, você vai desejar o rosto dela? Não, pode até querer, vai desejá-la assim, né? Sexualmente não. Vai desejar o pé dela?
É só um tarado, um doido, maníaco, né? Claro que não. É a parte o quê? Honesta. O que é a parte desonesta? É as partes mais íntimas do homem e da mulher, que não pode ser mostrado. É a parte que pode levar ao pecado. Parte o quê? Desonesta. O pecado contra a castidade era chamado pecado de desonestidade antes, entenderam? Por isso que é parte honesta e desonesta. Porque antes o pecado contra a castidade era chamado pecado de desonestidade. Você é desonesto? Eu sou também. Você não é não, às vezes? Na linguagem antiga, né? O pecado da desonestidade era o mesmo pecado contra a castidade. Então as partes desonestas são as partes íntimas. E as partes semi-honestas? São as partes mais próximas das desonestas. Os seios da mulher, a parte o quê? Desonestas. As partes genitais do homem e da mulher, as partes o quê? Desonestas. E quando você deixa as partes perto daí descoberto, é o quê? As partes semi-honestas. As partes semi-honestas e desonestas tem que estar cobertas. Porque se você deixar a semi-honesta descoberta, a pessoa vai pensar na desonesta. Entenderam direitinho? Vocês estão entendendo, então? Bem direitinho? Vocês vão explicar mais claro não, né? Muito bem. Ainda bem. Me pouparam desse trabalho. Então a luxúria, a gente pode combater dessa forma, com a modéstia. Sim ou não? Sim. Evitando também as ocasiões. Uma forma também, baixar os olhos na hora certa. O livro que eu indico para vocês, Um Olhar que Cura, Padre Paulo Ricardo. Eu tenho esse curso, eu posso trazer na próxima aula depois, viu? Eu posso trazer o curso completo. Terapia das Doenças Espirituais. É o curso. E o livro é Um Olhar que Cura, Padre Paulo Ricardo. Um Olhar que Cura. Um olhar. Um olhar que cura. Padre Paulo Ricardo. E ele tem um curso chamado Terapia das Doenças Espirituais, que vai trabalhar contra esses 7 pecados. Não vai dar tempo de falar tudo aqui, porque cada um desses levaria 1 hora ou mais. Talvez 2 horas. Eu vou ter que explicar 7 em 20 minutos. Então é complicado, né? Continuando. A mulher peca como? O homem peca vendo. E a mulher peca como? Deixando que o homem veja. O homem quer ver a mulher nua e a mulher quer ficar nua para o homem ver. Não todas, viu? Não estou dizendo todas não, tenha calma. Falando do pecado. Hã? Terapia das Doenças Espirituais. É um curso, certo? Continuando. Beleza até aqui? O pecado do homem é pela visão. Da mulher é mais pelo ouvir. Se o homem for queixudo, ele ganha a mulher. Pode ser fake e dói. Já o homem não. Vê a mulher, ele já fica assim eletrizado. Né? Tem homem que só volta bater com o carro porque vê a mulher bonita. Pum, aí a buzina, ele vê outro carro. Epa, falta causar acidente no meio da avenida. Se a mulher bonita passar. E se passar quase nua? Aí adeus. Né? Continuando, falei sobre qual? Gula e luxúria. A gula está intimamente ligada com a luxúria. Quem come demais, quem vive escravo do pecado da gula, pode estar escravo do pecado contra a castidade. Porque quem não controla a boca, não controla o resto do corpo. Como é que é? Outro pecado, a preguiça. Não tem preguiçoso aqui não, né? A preguiça é chamado assédia ou assídia, ou preguiça espiritual. O que seria a preguiça? Tem um santo que fala o seguinte: uma pessoa que trabalha, um demônio o persegue. O preguiçoso são vários demônios. O preguiçoso tem vários demônios perseguindo. E quem trabalha só tem um. Espero que não tenha muitos preguiçosos aqui, né? A preguiça, ela é uma preguiça espiritual. É um desânimo em fazer aquilo que é de Deus. A pessoa é uma fera varrendo a casa, lavando a louça, na empresa, faz extra. Ela vai, anda de bicicleta, 30 km, 40 e volta, ela corre. Mas na hora de rezar, vou não. Pode ir pra missa, vou não. Vou não, quero não. Cuidado. Cuidado.
A preguiça que vai matando a alma. Você tem um desânimo. Qual a maior alma do demônio? O desânimo. A palavra ânimo quer dizer alma forte. E desânimo, alma fraca, né? Estou desanimado e está com a alma fraca. Então a preguiça deixa a nossa alma fraca. Só tem coragem de fazer tudo, mas quando é para coisa de Deus, ela fica o quê? Murcha, desanimada, entenderam? Tem uma preguiça espiritual. Ela é ativa para tudo, mas para fazer o que é de Deus, ela se sente fraca. É chamado o quê? O demônio da assídia, ou o pecado da preguiça espiritual. Preguiça. Até aqui entendido? Como é que vai ser essa preguiça? Pedindo a Deus o dom da fortaleza. Pedindo a Deus o dom da fortaleza. E você treinando. Né? Treinando. Se ajudando. Fazendo o seu corpo rezar. Vou pra capela, se faz dormir na capela e roncar e babar. Só não faço soltar pum, mas o resto eu faço. Me disseram, não vou falar porque eu tô gravando. Não vou falar porque eu tô gravando, mas me disseram que teve uma pessoa numa vigília lá em Marte, que até isso ele fez. Não vou dizer onde foi. Aí a pessoa falou assim, rapaz, roncar pode, mas soltar pum, misericórdia, né? Cor nojento, vamos continuar. Continuando. Pecado da avareza. O que é avareza? É você ter como Deus o dinheiro. O apego ao dinheiro. São Paulo fala, qual é a raiz de todos os males? O apego ou o amor ao dinheiro. São Francisco de Assis falava que o dinheiro é o cocô do diabo. Santa Teresa, mas é o apego, né? Porque ele chamava a pobreza de dama pobreza. Santa Teresinha falava o seguinte, ó, eu e o dinheiro não somos nada. Pior que tem, vou provar agora. Eu não entrarão, herdarão o reino dos céus. Olha aqui, ó. Mateus 6, 24, fala assim, ó, ou serve a Deus ou ao dinheiro, ou a Deus ou a Mamon, que é o Deus dinheiro, né? Mateus 6, 24. É a passagem que a gente da aliança lê toda quinta, viu, Célio? Né? Vamos ler, viu, Célio? Pra mim também, viu, Oséias? Mateus 6, 24, toda quinta-feira. Pra gente lembrar que a gente tem que ser pobre. Ou a Deus ou ao dinheiro. Vamos lá. Santa Teresinha falava o seguinte, ó, eu não sou nada. Eu e o dinheiro somos alguma coisa. Eu, dinheiro e Deus somos uma potência. Forte, né, isso aí? Ou seja, quando a gente está com Deus, tudo que a gente tem também é de Deus. Sim ou não? Nosso emprego é de Deus, nosso dinheiro, a gente usa bem o dinheiro. Se a gente não devolve o nosso dízimo, é sinal que a gente é apegado, mesmo sendo pobre. É sinal que a gente ainda é um pouco idólatra. Se eu perguntar aqui quem devolve o dízimo fielmente, era melhor fechar os olhos, não era não? É sinal que é apego ao dinheiro. Não confiar na providência de Deus. A gente vai ter 1000 desculpas, mas na verdade é idolatria, porque a gente não confia 100% na providência de Deus. O último tem que ser o que sobra para Deus. Para Deus não se dá o que sobra, se dá tudo. Para Deus não se dá 10%, se dá o quê? 100%. E a gente representa esses 100% com os 10%, que é o nosso dinheiro também, entenderam? Representa. Continuando, Santa Teresinha fala assim, o último lugar que a gente se converte qual é? O bolso. Qual é o último lugar que a gente se converte? O bolso. Negócio duro, né? Parece que o nosso dedo tem olho, né? Na hora que vai tirar o dinheiro pro pobre, coloca a mão no bolso, o dedo tem olho. Para o pobre e para, quem mais? Para a igreja. Tinha as cédulas, né? Cédulas conversando, as cédulas, aí a de R$100. Tu foi pra onde, mulher? A Sérgio chamou de mulher. Rapaz, eu fui pra Nova York, fui para o Chile, fui pra todo canto, né? Fui pra Roma. E você é de 50? Não, eu fui pro shopping, eu fui para os comércios, pro cinema. E você é de 10? Não, eu fui para as bodegas, eu fui pra sorveteria. E você é de R$2? Não, eu fui pra igreja, fui pra Bolsa do Pobre. Entenderam? É assim mesmo, infelizmente. Uma historinha só pra gente refletir, né? Entendido? Como é que a gente vê essa avareza? Esse apego à riqueza? Quando você começa também a partilhar
os seus dons espirituais, os seus dons intelectuais. Isso aqui que eu estou fazendo é uma pastilha ou não? É. Alguém está me pagando para mim estar pegando para vocês? Não. O que vocês estão fazendo com o tempo de vocês? É uma pastilha do tempo de vocês, sim ou não? É. Então, para saber dar tudo de nós para o outro. E também esse tudo inclui bens materiais. Eu tenho um carro, eu dou carona a alguém. Entenderam? Eu tenho uma roupa, eu tenho várias roupas e meu irmão vem todo dia com a mesma calça. Eu valho. Você vem com a mesma calça, por que não dá calça pra ele? Você tem 30 calças mofando. Ah, fulano tá com tênis, tá com chulé. Talvez ele só tenha aquele sapato e já deu chulé. Se junta e compra um sapato pra ele. Aí ele só vem de chinela havaiana e de calça pra celebração. Você sabe se ele tem tênis, chinela boa pra vir? Procure dar. Entenderam, gente? É tão fácil julgar, né? Tão fácil. Ah, ele é banguelo. É porque ele não tem dinheiro pra comprar uma chapa ainda. Ah, o dente tudo podre, cariado, porque ele não tem como fazer tratamento, talvez. E é preciso a sua caridade, você deixar de ser avarento e eu também. Entenderam? Existe a pobreza. Ah, tá com a blusa rasgada, porque ele não percebeu, talvez, ou não tem uma costurada. Não tem nem a linha para comprar. Amém até aqui? A vaidade. O que é a vaidade? Diga assim, é a glória vazia. É a pessoa assim que se acha, né? Fala assim, ei, tu cozinha bem. Não, imagina, não cozinho não. Cozinho, imagina, não, eu cozinho. E é porque hoje eu tava tão avexado, eu nem fiz um bocado de coisa, fiz tudo na vexame, mas eu posso fazer melhor amanhã. A pessoa começa, o que é a humildade? Diga, a humildade é a verdade. Gente, se você cozinha bem, pronto, eu cozinho bem. E esse dom é de Deus, que Ele me deu para administrar, entenderam? Não ficar aquela falsa modéstia, falsa humildade. Não cozinho nada não. E a pessoa lá enchendo a sua bola e você cada vez se esquivando e ela enchendo a sua bola mais. Diga assim, eu cozinho bem, mas é porque Deus me deu esse dom, glória a Deus. Entenderam? Ah, você dirige bem, graças a Deus, que bom, glória a Deus por isso. Então a vaidade, ela é uma pessoa que se incha pelo que os outros falam dela. Uma pessoa que se envaidece. Que acha que a glória é dela, não é de Deus. Entenderam? Sim ou não? Sim. Então a vaidade é assim. Uma vez um homem estava pregando sobre Santa Teresa de Ávila. Aí apareceu um demônio em forma de Santa Teresa de Ávila. Para conversar com o Carmelito. Falou assim, olha, você pregou tão bem. Você falou muito bem sobre mim, sobre Jesus. Aí ele falou assim para o demônio. Estava em forma de Santa Teresa de Ávila. E a santa humildade, onde é que fica? O demônio foi embora. Porque, como fala Santo Agostinho, todas as virtudes batem o coração de Deus. Ou seja, Deus se alegra com todos os dons que nós temos. Mas a humildade, ela abre o coração de Deus. Não bate só na porta, não. Uma pessoa humilde, gente, ela encanta o coração de Deus. Humilde não é alguém assim, não, né? Triste, acabado, escabrunhado, não. Uma pessoa humilde é alguém que sabe que tudo que ela tem é de Deus. Tudo. O que ela tem que não é de Deus só é o pecado dela. Só isso. Tudo que ela tem, tudo é de Deus. Só não o pecado. E Deus ainda pede o pecado. Uma vez o Senhor apareceu para São Jerônimo e falou, Jerônimo, falta você me dar alguma coisa. Senhor, eu já te dei tudo, a minha inteligência, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E falta uma coisa. O quê? O seu pecado. Eu também quero o seu pecado. Então hoje entregamos também o nosso pecado para o Senhor, né? A gente é tão vaidoso que quando peca não quer nem rezar, não é assim? Vocês são assim também? Às vezes quando a gente peca mortalmente não vai nem rezar. Só quer rezar quando se confessar de novo. Isso é vaidade. Isso é orgulho. Isso não é humildade não, viu? Isso é um coração que não sabe que Deus o ama mesmo quando você está podre ou limpo. Deus te ama quando você está podre na lama ou quando você está brilhando em ouro. Deus te ama da mesma forma. E você precisa ir mais para Deus ainda quando está podre. E eu também, todos nós. Entenderam? Amém? Aqui foi o pecado de qual? Da vaidade. Como é que você vence a vaidade? Sempre dando glória a Deus. Sempre. Amém? Orgulho. Como é que... O orgulho, isso aqui é cruel, porque o orgulho é o pai de todos os pecados. Santa Teresa de Ávila fala que todo o pecado pode entrar no céu. Todo pecador.
menos o orgulhoso. Porque o orgulhoso, ele se acha. Se ele dá uma pregação, ele se acha. Se ele vence um pecado, ele se acha. Se ele faz uma coisa boa, ele se acha. Tudo. Não é alguém que acha ele, não. Ele que se acha sozinho. É pior ainda, entenderam? Pior. O padre Fábio falou uma frase que eu achei muito interessante. Quem muito se acha, pouco se encontra. Quem muito se acha, pouco se encontra. Ou nunca se encontra, né? Melhor dizendo. Teve um padre que foi para Roma, ele era muito bom, esse padre, se garantia pregar, foi chamado para Roma. Isso é verdade, não é história de Trancoso não, viu? Quando ele voltou de Roma, gente, eu tô sem noção de que horas é, eu posso dar 11 horas, eu não sei nem que hora é. Alguém olha a hora, por favor, para mim? Hã? 9h05, né? Pode só dar só mais 5 minutos? Pode? Pronto. Aí o orgulho, esse homem era humilde, bastante humilde. Ele tinha um amigo, ele falou o seguinte, que quando esse padre foi para Roma, ele foi como anjo. Quando ele voltou como um demônio de orgulhoso. Ou seja, aí começaram a criticar ele, esse padre. E ele não aceitava a crítica, porque o orgulhoso não aceita ser corrigido. O orgulhoso não aceita ninguém corrigi-lo. Ninguém. Ele sempre se justifica. E Santa Teresinha fala, quem se justifica perde a humildade. Toda vez a pessoa tem uma desculpa, né? Toda vez. Uma desculpa para tudo. Aí, então esse padre, ele foi tão orgulhoso que quando criticaram ele, ele fez o quê? Matou o homem. Ele matou o homem que criticou ele. De tão orgulhoso que ele ficou. E depois ele abandonou a fé e se perdeu. Você vê o que orgulho faz na vida de uma pessoa, de um padre. Por não aceitar a crítica, ele matou o homem, abandonou a fé e foi embora. Pelo orgulho. Então tenhamos cuidado, né? Aí, qual a diferença da vaidade e do orgulho? A vaidade é as pessoas que enchem a minha bola. O orgulhoso, ele mesmo enche a sua própria bola. Gente, eu vejo isso tanto na gente, né? Às vezes, eu sou tão orgulhoso que eu consigo identificar um orgulhoso. Entendeu? Mas eu não tenho orgulho de ser orgulhoso. Eu luto contra o orgulho. Quem se acha orgulhoso tem que lutar contra o orgulho. Aliás, todos os pecados, eu acho que cada um de nós tem um daqueles pecados que eu falei, né? Eu tenho quase todos que eu falei. Eu acho que os 6. Falta só um, mas eu ainda chego lá. Mas tem que lutar todo dia. Lutar. Luta constante. Então, o orgulhoso, ele fica se achando, ele vive num mundo imaginário. Ele acha que ele prega melhor que todo mundo, que ele cozinha melhor que todo mundo, que ele canta melhor que todo mundo, que ninguém faria tão bem quanto ele. Ninguém. Só ele faria bem. Qual é o remédio? Pronto. A gente quer logo o remédio, né? Muito bem, isso mesmo. Então, vaidoso precisa alguém encher a bola. E orgulhoso precisa do quê? Ninguém. Ele se acha. É tipo assim, ninguém comentou da pregação. Eu fico, ei, mas minha pregação não foi tão boa não, né? Foi, mas ele procura alguém para encher a bola dele, entendeu? E se ninguém encher, ele vai tentar puxar para alguém e encher. É uma coisa muito vazia. Santa Catarina de Sena falava o seguinte, o orgulhoso é um ladrão da glória de Deus. O orgulhoso é um ladrão da glória de Deus. Não seja ladrão, gente. Roube o coração de Deus, mas não roube a glória dele não, viu? Qual o remédio? Diga comigo, o louvor e a obediência. O louvor e a obediência. Sempre quando você fizer algo de bom, louve a Deus, porque foi Ele que fez em você. Ele. Foi Ele. Somente a graça dele. E nada mais. O menor ato que você fizer de bom, atravessar alguém, dar uma cadeira, que até de lei você dá a cadeira para o mais velho, foi Deus que deu a graça. Louve a Deus. Louve. Entenderam? E a outra coisa, a obediência. Porque a obediência tira o nosso orgulho. Você não quer fazer algo, você não sabe conduzir uma oração. Aí o seu pastor manda, você conduz, é um desastre. Você quebrou seu orgulho. Você não sabe dar FB, mas a Suzy manda os nossos irmãos, que dizem que não sabem, devem saber, né? Mas dizem que não sabem e vem e dá melhor do que quem estudou 300 anos, leu 1000 livros e dá melhor. Porque pela obediência Deus deu a graça. Gente, a obediência, ela é boa quando ela dói. Porque obedecer quando é fácil? A gente fica orgulhoso da obediência. Ô, Crícia, me libera hoje do FB? Aí a Crícia, não, Oséias.
Não, mas é aniversário da minha irmã de 15 anos. Não, mas me perdoe, mamãe, não dá pra liberar. Porque não tem como avisar o pessoal hoje. Vai doer pra mim vir? Vai. Não, mas é a missa de 7º dia da minha tia. É justo ou não é justo o motivo? Mas se eu não fui liberado? Eu venho. Eu venho. Vai doer? Vai sair lágrima? Vai sangrar o coração? Vai. Mas isso é o caminho da santidade. Isso é o caminho da santidade. Ia faltar falar sobre inveja e outras coisas, mas... Amém, né? Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus e pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Rainha da paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É forte, né, gente? Ainda bem que ele tá